Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer as avaliações da semana passada, que tenham conseguido entender, que tenham conseguido entrar no programa, né? Que tenha tudo dado certo. Espero que vocês tenham conseguido entender a primeira parte, que a gente começou a falar do primeiro reinado, que foi o reinado de Dom Pedro I. E agora nós vamos fazer uma segunda parte desse primeiro reinado. Aonde está isso? Página 71 do PET de vocês. Então depois vocês podem pegar e abrir lá a página 71. Por enquanto vocês vão acompanhando aqui comigo, tá bom? Na primeira parte desse primeiro reinado, a gente falou de algumas revoltas que Dom Pedro I teve que enfrentar. Agora nós vamos falar como que esse primeiro reinado se estruturou e como que ele foi assim pro vinagre. Como é que ele durou tão pouco tempo, tá bom? Porque ele começou em 1822 e ele terminou em 1831. E quais foram os problemas que foram encontrados aí? Bom, o Brasil ficou independente de Portugal. O que o Brasil precisava agora? De uma Constituição. E para ter essa Constituição, diferente da de Portugal, uma Constituição voltada para os brasileiros, precisava de se convocar uma coisa chamada Assembleia Constituinte, que são aqueles que vão votar as leis, tá bom? Só que aí ficou uma coisa bem clara. Só ia votar as leis a elite agrária, quer dizer, quem tinha muito dinheiro, quem tinha muita terra, tá bom? Só ia poder votar e participar dessa assembleia quem possuísse 150 alqueires de farinha de mandioca. É muito, tá bom? 150 alqueires de plantação aí para se fazer farinha de mandioca. Era o pessoal que tinha muito dinheiro. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que se os ricos vão votar as leis, eles vão votar as leis para quem? Para os ricos, né, gente? Nunca vai ser para a população brasileira, não todos, mais pobres, visando melhorar a vida, não. É visando melhorar a vida deles. Por conta dessa exigência aqui de voto, essa Constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Então, a primeira tentativa de se votar uma Constituição no Brasil teve o nome da Constituição da Mandioca, mas ela não deu certo. Por que ela não deu certo? Tinham dois partidos envolvidos, dois partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, ele queria que Dom Pedro I tivesse poderes ilimitados, poder absolutista e que ele mandasse em tudo. O Partido Brasileiro já queria que houvesse um parlamento e que até Dom Pedro I precisasse obedecer às leis desse parlamento, quer dizer, limitando aí o poder do imperador. Dom Pedro I, ficando sabendo que tinha um grupo nessa Assembleia Constituinte que queria limitar o seu poder, resolveu dar um golpe. Peraí, quem vai mandar aqui sou eu, quem proclamou a independência sou eu, e eu sou a favor do Partido Português. Então, no dia 12 de novembro de 1826, ele dissolve a Assembleia, ele rasga a Constituição que foi escrita, e essa noite fica conhecida como Noite da Agonia, tá bom? E aí, o que ele faz? Ele chama juristas, advogados, pessoas da confiança dele e manda que essas pessoas escrevam uma Constituição. Uma Constituição que ele promulga em 1824. E aí, essa Constituição, ele olha pelo interesse da elite, é claro. Por quê? Porque essa elite vai ajudar ele a governar, vai dar o dinheiro para ele governar, mas ele passa a ter plenos poderes, ele passa a ser autoritário dentro do Brasil, tá bom? O que acontece de principal nessa Constituição, que é a primeira Constituição do Brasil, Constituição de 1824? Ele divide o Brasil em províncias, não é em estados, é em províncias. E ele que determina quem vai ser o presidente que vai mandar em cada província, tá bom? O Brasil ele se torna um império e ele tem o poder legislativo, executivo e judiciário, e coloca um quarto poder, presta atenção nisso, chamado poder moderador. O que é esse poder moderador? O poder moderador ele é só do imperador e ele garante o seguinte, que o imperador pode interferir no poder executivo, legislativo e judiciário. Se qualquer um desses poderes fizer alguma coisa que não está de acordo com o que o imperador acredita, ele vai lá, dissolve o que foi feito e manda o que ele quer mandar. Quer dizer, esse poder moderador aqui dá poder absoluto a Dom Pedro I, deixando o legislativo e o executivo e o judiciário meio que só de enfeite, tá bom? Então nós temos aqui a instauração de um poder moderador que instaura o poder absoluto no Brasil. Um imperador autoritário, por isso que causou alguns conflitos que a gente viu na primeira aula, que foi a Confederação do Equador e a questão da Cisplatina, tá bom?
Outra coisa, ele manteve os bens que a elite adquiriu durante o período colonial. Então, tanto escravos como terras continuam sendo da elite. Ele torna o Brasil um país católico, na Constituição. Então, tá lá na Constituição que o Brasil é católico, que as pessoas têm que ser católicas, e que se você é de outra fé, você não vai ser proibido, não. Só que você não pode declarar isso na rua, não pode ter uma outra igreja, tá bom? E o voto, né, o voto dos legislativos, que seriam deputados e senadores, é indireto e censitário. O que é isso? Indireto quer dizer que não é a população que vota, tá bom? É só quem já está lá dentro, tá bom? Só a elite agrária. E censitário, por quê? Porque você tem que ter uma renda mínima para poder votar. Então, tá vendo? A população aqui não teve vez nenhuma. A gente começa um império absolutista, com um poder moderador, dando vantagem para a elite agrária, e um império pobre. Por que um império pobre? Lembra que eu falei para vocês, principalmente na nossa aula ao vivo, que o Brasil teve que pagar uma indenização para os portugueses para se tornar independente? Então a gente já começa com uma dívida. A gente não tinha dinheiro para pagar essa dívida, a gente pegou emprestado da Inglaterra. Outra coisa, a gente precisava de militares, a gente não tinha um exército. Com isso aumenta a despesa, porque a gente tem que pagar, montar esse exército e pagar esse exército, né? A gente tinha um sistema produtivo ruim, que não estava dando muito lucro. Então o Brasil tinha que reorganizar essa economia. E Dom Pedro I não consegue fazer isso, gente. Então o Brasil ele fica aí esses 9 anos em crise econômica, em crise política, porque muitos não acreditavam e não aceitavam esse autoritarismo de Dom Pedro I, e ele vai só sofrendo pressões, perdendo a popularidade, nossa, ele foi quem declarou a independência do Brasil, e daí? O que ele fez com o Brasil depois? O Brasil está uma porcaria, e Dom Pedro I não consegue resolver. Junta tudo isso, ainda perde o Uruguai, lembra que a gente falou lá na primeira aula, com a questão da Cisplatina? Então só vai crescendo os problemas. E aí o que acontece? O pai de Dom Pedro I, que é Dom João VI, morre lá em Portugal. E Dom Pedro, ele é o herdeiro do trono, tá bom? O que acontece então? Lá em Portugal eles começam a exigir que Dom Pedro volte para lá. O irmão de Dom Pedro quer dar um golpe lá em Portugal e ficar com o trono. Dom Pedro já está mal falado aqui. Ninguém quer saber dele, ele já quase não tem apoio, tirando algumas pessoas das elites agrárias que também já nem apoiam tanto, tá? Ele é acusado de tentar matar um jornalista que era contra ele, chamado Líbero Badaró. Isso acaba criando mais confusão ainda, tá bom? Ele é mal recebido nos lugares. Então, como ninguém quer mais saber de Dom Pedro já está perdendo o respeito da população. O Brasil está falido. O que ele resolve? Eu não vou perder Portugal também. A esposa dele, Dona Leopoldina, que segurava um pouco o reino, acaba morrendo. Ele se casa com uma outra que já não tem mais tanta aceitação assim da população. Então não tem mais o que segure Dom Pedro I no poder. E Portugal tá lá para ele ir lá lutar e acabar com o golpe do irmão dele, Dom Miguel, certo? Então ele resolve abandonar o trono aqui. Ele abdicou. O que ele quer dizer? Eu estou abrindo mão dos meus poderes e vou para Portugal lutar pelo trono do meu pai que morreu, que é meu direito. Quem ele deixa no lugar dele? O filho dele mais velho, que ainda está vivo, Pedro de Alcântara, que nasceu aqui no Brasil e é filho da Dona Leopoldina. Só que quantos anos tinha Pedro de Alcântara? 5 anos. Olha que absurdo, como que eu deixo no meu lugar para governar o país uma criança de 5 anos de idade? O que uma criança de 5 anos de idade é capaz de fazer, gente? Brincar, né? Chorar, mas governar um país não dá. Então Dom Pedro sai, ele sai meio que fugido, tá bom? Ele sai abdicando desse trono e com medo, assim, das revoltas da população, e deixa aqui um moleque de 5 anos de idade falando que o trono é dele. E ele vai atrás do trono português, tá bom? Isso em 1831. Então foram 9 anos de governo desastroso, que na verdade, apesar de trazer a independência para o Brasil, não trouxe melhoria econômica, não trouxe melhoria política, foi muita confusão, tá bom? Num poder autoritário, num governo absoluto, que não teve muita aceitação, que não conseguiu fazer com que a população se envolvesse e que deixou um menino de 5 anos de idade no lugar para assumir o trono.
E aí nas próximas aulas a gente vai ver o que aconteceu então, já que esse Dom Pedro I desistiu com 9 anos de governo e deixou aqui Dom Pedro, que depois se tornaria Dom Pedro I com 5 anos de idade. Vocês conseguem aí imaginar o que será que aconteceu depois que Dom Pedro foi deixado aqui com 5 anos de idade para governar o Brasil? Nós vamos falar isso nas próximas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar e leiam esse texto da página 72 que ele vai ajudar bem na hora de fazer os exercícios, tá bom?